Nessa aula, o meu objetivo é fazer com que você aprenda de uma forma muito simples e muito direto ao ponto como fazer o vínculo do seu back-end com o Node Express ao MongoDB. Então, vai ser uma aula extremamente simples, ela é uma aula um pouquinho mais longa assim, só que é uma aula extremamente detalhada e direto ao ponto para que você entenda todos os fundamentos e tudo o que você precisa para fazer o vínculo do seu back-end com o seu MongoDB, tá? E agora um recado extremamente importante, eu criei uma playlist aqui no canal, então essa playlist é específica para esse projeto, para esse fim que nós temos, que é criar uma API de uma forma extremamente direta e no menor tempo possível. E o nome da playlist é Node.js mais Express mais MongoDB direto ao ponto, seria essa aqui. Então você vem aqui em ver playlist completa e aqui você vai ter acesso a todas as aulas. Temos somente uma, que é a primeira aula, onde nós fazemos a criação da API totalmente do zero em apenas 11 minutos. E a segunda aula vai ser vincular essa API ao nosso banco de dados, que é essa aula que eu estou gravando agora. Então nós vamos publicar aqui as aulas, e são aulas direto ao ponto, no menor tempo possível, de uma forma detalhada para que você entenda, tá bom? Então, aproveita, se inscreve no canal para que você receba todas as notificações de todas as novas aulas que eu vou publicar aqui. E também já deixa um like nesse vídeo, já deixa um comentário aqui para fortalecer, para dar aquela moral, para ajudar no engajamento, para a gente bater os 10 mil inscritos, tá bom? Agora vamos começar a nossa aula então. Então, na primeira aula, eu ensinei para você de uma forma simples e bem rápida como criar a sua API em menos de 10 minutos. Então, a gente criou até mesmo duas rotas, né? Temos a primeira aqui, temos uma delas aqui, na verdade, e outra aqui. Então, duas rotas bem simples. E nós estamos fazendo com que o nosso servidor ouça a porta 3000. Então, que ele fique monitorando requisições que chegam para essa porta, beleza? A pegada desse vídeo vai ser a mesma. Eu pretendo fazer um vídeo bem curto, bem rápido, direto ao ponto, ensinando você a fazer o vínculo dessa API com o banco de dados. Nós vamos vincular ao MongoDB. Então nós vamos fazer isso agora. E a primeira coisa que você vai fazer é abrir o site do MongoDB. Então o site dele é o seguinte, www.mongodb.com. Você entra aqui e faz login. Se você não tem uma conta, cria uma conta rapidinho, tá bom? Perfeito, eu acabei de fazer o login na minha conta, é uma conta que eu criei agora há pouco, somente para teste, somente para mostrar para você como fica a interface de uma conta zerada. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é criar um cluster, então você clica aqui em Create. Cluster nada mais é do que um servidor, e dentro desse servidor você vai ter todos os seus bancos de dados, tá bom? Então agora você clica aqui em Create. Então se você tiver um cluster, não tem problema, você utiliza o que você tem aí. Eu vou criar do zero, para que você que está começando agora, que você não tem uma conta no MongoDB ainda, acompanhe comigo. Agora você clica aqui em Free para selecionar a versão gratuita, a versão grátis, né? E você vai também agora colocar um nome para o seu cluster. Aqui em Name você define um nome. Coloca aqui, por exemplo, Projetos, ou Dair, ou o nome que você quiser, tá? Agora, tem um detalhe que é importante. Aqui em Quick Setup, você vai desmarcar essa opção aqui, porque se você mantiver ela marcada, ele vai trazer informações pré-configuradas para você. Isso aqui não é interessante porque pode vir a bagunça, né? Então, desmarca essa opção aqui. Inclusive, essa aqui também você desmarca e depois a gente faz essas questões de segurança, tá bom? Desmarca as duas. E agora você seleciona o provedor. Nós vamos trabalhar com a AWS, então você pode marcar a AWS, você também pode trabalhar com qualquer outro, não tem problema nenhum, todos são gratuitos, mas vamos marcar a AWS aqui. A região, seleciona a região mais próxima de você, então no meu caso aqui São Paulo, tá? E agora você pode clicar aqui em Create Deployment, então você clica aqui e pronto. Perfeito, o nosso cluster foi criado, ele está aqui no background, como você pode ver, Projetos do Dair. E aqui nessa interface que apareceu para você, você pode até mesmo fechar ela. Você iria criar um banco de dados aqui, se você fosse preencher, mas a gente faz isso daqui a pouquinho, tá? Então fecha ela aqui. E agora nós vamos fazer uma configuração básica, mas muito importante, que muita gente erra aqui. A configuração é a seguinte, nós vamos habilitar com que todos os endereços de IP, qualquer endereço de IP, consiga mandar requisições para o seu banco de dados aqui no MongoDB. Então você vem aqui em Network Access e agora você consegue perceber que eu tenho um endereço de IP aqui, certo? Esse aqui é o endereço de IP que eu tenho atualmente e você somente vai, na verdade, eu somente vou conseguir mandar informações com esse endereço de IP. Só que esse endereço de IP, ele muda. Então, às vezes, quando você reinicia o computador, quando você reinicia o modem, esse endereço muda. Então, o que vai acontecer? Você não vai conseguir mandar informações para o seu banco de dados. Então, você vem aqui, clica em editar e agora você clica aqui em permitir acesso de qualquer lugar, né? Então, clica aqui. E ele vai colocar o endereço de IP setado assim, 0.0.0.0/0, né? Então é isso que você precisa para habilitar com que qualquer endereço de IP consiga fazer requisições para o seu banco de dados MongoDB.
clica em confirmar. Pronto, clicou aqui, ele alterou aqui para 0.0.0, significa que qualquer endereço de IP consegue fazer requisições agora, e você também consegue perceber que ele está pendente aqui ainda, né? Agora está ativo. Agora você clica aqui em Clusters para ver todos os clusters que você tem no seu projeto. Basicamente nós temos somente um, que é esse aqui, Projeto Odair, que é o que nós acabamos de criar. E você clica aqui em Browse Collection. Então você clica aqui e agora você consegue criar um banco de dados para o seu cluster, né? Então ele já abre automaticamente aqui a seçãozinha chamada de Collections. Você clica aqui em Add My Own Data, ou seja, adicionar minhas próprias informações. Então aqui nessa interface nós temos o Database Name, ou seja, o nome do nosso banco de dados, e temos aqui Collection Name, ou seja, o nome da nossa coleção. Daqui a pouquinho você vai entender com mais clareza o que é isso aqui, mas o banco de dados basicamente é onde você vai ter as suas informações, as suas coleções armazenadas. Aqui no MongoDB, coleção é basicamente uma tabela, tá? Se você for fazer uma relação lá com o banco de dados relacional. Então aqui no nosso nome do banco de dados você coloca basicamente o nome do seu projeto. Por exemplo aqui, bota aí, vamos criar um projeto para uma pizzaria. Bota aí, pizzaria. Odair, ou bota somente pizzaria, também não tem problema, você que escolhe o nome. E aqui em Collection você coloca o nome da sua coleção inicial, por exemplo, User. Então você coloca User e agora você vai criar uma coleção para os seus usuários. Agora, quando você clicar em Create, você vai entender o que nós estamos fazendo, tá? Olha só, acabamos de criar então o nosso banco de dados. Ele está aqui, banco de dados pizzaria, e dentro dele nós temos uma coleção chamada User. Aqui na coleção, basicamente, é onde nós temos as informações do nosso projeto. Por exemplo, clica aqui em Insert Document, ou seja, você vai inserir um documento, uma informação, a sua coleção usuário. Então bota aqui Name, bota o seu nome, Odair. Agora você clica aqui nesse maisinho, vem aqui em Add Field After Name e você coloca e-mail. Então você vai colocar o e-mail também, para ter um e-mail, né? Bota aí odair@email.com e bota também uma senha. Então vem aqui, .com. Bota uma senha, clica aqui e vai em Add Field After Email e coloca Password. E bota uma senha qualquer, 1, 2, 3, 4 já é suficiente. Olha só, clica em Insert. Agora você vai inserir uma informação, a sua coleção usuário. Agora dentro de usuário você tem essa informação aqui, tá vendo? Então basicamente é isso, você criou um banco de dados e você criou uma coleção chamada de usuário. Agora o que nós vamos fazer é vincular isso aqui ao nosso projeto. Então agora nós podemos acessar esse banco de dados que nós acabamos de criar lá no nosso back-end, nessa API que nós criamos aqui. Então por essa API a gente consegue acessar o nosso banco de dados de uma forma extremamente simples. E uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: quando eu vou acessar o banco de dados, em qual etapa do meu projeto que eu posso acessar o banco de dados? E a resposta é: você pode acessar o seu banco de dados por meio da sua API em qualquer etapa do seu projeto, tanto que nós vamos fazer agora, no começo do projeto, tá bom? E agora eu preciso passar um conceito extremamente importante para você. A questão é a seguinte: o nosso back-end vai fazer uma comunicação com o nosso banco de dados, certo? Essa comunicação é feita de que forma? Ela é feita inicialmente pelo driver oficial. A gente tem um vínculo, um driver aqui no meio, ou seja, o MongoDB, a libMongoDB, que é mantida, gerenciada e até mesmo manutenida pela própria equipe do MongoDB. E essa lib faz o quê? Ela faz com que você tenha o contato puro do seu back-end com o seu banco de dados. Então ela é a camada principal que você tem de comunicação. A questão é a seguinte: ela é um pouco complexa. Ela é um pouquinho complexa e por isso foram lançados, com o passar do tempo, alguns ODMs. Na verdade, é como se fosse um ORM, mas para MongoDB é um ODM, né? Object Document Mapper. Então, isso serve para quê? Serve para facilitar a comunicação que você tem. Ele é como se fosse um ORM, literalmente, ao meio de campo. Então, o que ele faz é o seguinte: ele faz a comunicação direta. Então, a gente utiliza o Mongoose para isso. Você tem o seu back-end, ele se comunica com o Mongoose e aqui no Mongoose você faz então a comunicação com o banco de dados. E ele serve para quê exatamente? Para que serve o Mongoose? Ele serve para você fazer essa comunicação, só que adicionando uma camada de abstração mais simplificada, com esquemas, validações, métodos pré-definidos. Então ele facilita muito a nossa vida e é muito mais simples de fazer o nosso projeto utilizando esse ODM, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para te mostrar como é a diferença entre os dois. Com o Mongoose fica assim. Na verdade eu escrevi ORM, mas é ODM, tá? Então você faz a comunicação dessa forma aqui. E aqui você utiliza o MongoDB, na verdade o driver oficial. Então é bem mais verboso, né? Então basicamente como a gente vai fazer essa comunicação? Nós vamos utilizar o Mongoose para isso, tá bom? Como nós vamos utilizar o Mongoose, nós temos que fazer a instalação dele. Então você vem aqui e instala npm install Mongoose. Instala dessa forma e está feito. Agora você já pode então fazer a utilização do Mongoose para fazer o vínculo com o seu back-end. Na verdade, para vincular o seu back-end com o seu banco de dados, tá certo? CLS para limpar o terminal, então ele já está instalado aqui, como você pode ver.
ele está aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer a comunicação do nosso back-end com o banco de dados. E como a gente faz isso exatamente? A gente vai começar importando o Mongoose para o nosso projeto. Então você vem aqui import Mongoose from Mongoose, tá bom? Então você já fez a importação e agora você pode começar a utilizar essa importação que você fez aqui, beleza? Então vamos lá. Agora aqui na pasta, na verdade no arquivo index.js mesmo, nós vamos fazer a conexão do nosso back-end com o banco de dados. Para isso vamos criar uma função aqui. Então function, chama ela de Mongo, pode ser Mongo, não tem problema nenhum, você pode colocar até mesmo conexão, um nome qualquer que você quiser, que não vai fazer diferença, tá? Aqui você vai fazer o que? Você vai dar um await, porque ela é uma função assíncrona, você vai fazer a conexão com o banco de dados, e olha só, como ela é uma função assíncrona, você precisa indicar aqui, ó, async function. Então ela é uma função assíncrona, e agora sim você vai fazer a comunicação com o seu banco de dados, na verdade a conexão com o seu banco de dados. Para isso você simplesmente vem aqui, pega a importação que você fez, e digita aqui embaixo, Mongoose, e agora você tem aqui um connect, então você faz a conexão. Só que tem um detalhe importante, aqui dentro desse par de parênteses você precisa passar a sua variável de conexão com o banco de dados. E como é que funciona isso aqui? Onde está isso? Você abre o navegador e dá uma olhadinha aqui. Basicamente você tem aqui o seu banco de dados e aqui no banco de dados mesmo você pega a sua variável, a sua string de conexão, tá? Então você vem aqui no overview e olha só. Então aqui no cluster que nós criamos, né, o projeto Zodair, ou o projeto do seu nome, enfim, o que você criou antes comigo, você vai clicar em Connect. Clicou aqui, você então cria um usuário, se você não tiver um usuário e uma senha, então bota aqui um usuário qualquer, Zodair, e agora você coloca uma senha qualquer. Então 1 a 9 é a minha senha, tá? Então você precisa decorar essa senha, e agora você clica aqui em Create Database User. Então você vai criar, e olha só, ele deu erro aqui porque a senha é muito simples. Bota um arroba no final. Então vamos lá, criar. Agora ele criou o meu usuário e olha só. E agora você clica aqui e vem simplesmente aqui em Drivers. E pronto, agora você vai fazer o quê? Você vai vir aqui embaixo e vai pegar essa string de conexão. E é isso aqui que você precisa passar lá no seu back-end. Então você copia isso aqui e agora você vai passar ela aqui no seu back-end. Então você vem aqui e você pode simplesmente colar ela aqui dentro, ou você pode vir aqui, na verdade ela é uma string, né? Você pode colar ela aqui dentro, ou você pode vir aqui fazer melhor. Cria uma constante, chama ela de Mongo URL, e essa sua constante vai receber então isso aqui. Ela recebe essa sua string de conexão, e agora você pega essa sua constante aqui, que possui o link, e passa para cá. Então você coloca ela aqui dentro e pronto, tá? Só que tem um detalhe aqui, você precisa passar a senha do seu banco de dados. Então aqui você substitui pela senha, bota aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arroba, essa é a senha que eu criei. E tem mais uma coisa que é importante aqui. Aqui, depois dessa barrinha aqui e antes desse ponto de interrogação, você vai precisar indicar qual é o nome do seu banco de dados. Então você vai vir aqui agora, deixa eu até fechar aqui, ó. Você vai vir aqui, vai em Clusters, vem aqui em Browse Collections e agora você escolhe o seu banco de dados. Na verdade você somente vê o nome dele aqui, ó, que é Pizzaria Odair, e esse nome aqui você passa para lá. Então você copia aqui, copia ele, e aqui na sua variável de conexão você vai simplesmente indicar o nome do banco de dados aqui depois dessa barra, antes desse ponto de interrogação, sempre vai ser aqui, tá bom? Bota aqui Pizzaria de Terrado traço Odair. Então esse aqui é o nome do banco de dados, e tem um detalhe aqui. A nossa senha tem um arroba, tem um caractere especial no final dela, certo? Só que ela vai conflitar com isso aqui. Então eu coloquei propositalmente aqui para você ver. Você não pode fazer isso porque vai dar problema. Então copia a sua função aqui. Na verdade executa a sua função. Bota o nome dela aqui embaixo. Depois um par de parênteses para executar ela. E agora abre o seu terminal e dá um node index.js. Olha só, vai dar problema. Olha aqui o que está acontecendo. Aqui em cima ele diz o seguinte. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, a senha deu problema, né? Então é isso que eu comentei com você. Dá um CLS para limpar o terminal. Agora você vai entender como você faz para resetar a sua senha, alterar a senha, porque é muito frequente que você acabe esquecendo, né? Então você faz o seguinte, abre o MongoDB, então vem aqui, vem em Database Access, e agora você clica aqui em editar, para editar a sua senha. Agora você clica aqui em Edit Password, e eu recomendo que você clique aqui para ele gerar uma senha para você. Então ele gerou a senha. Você pode mostrar ela aqui, clica em copiar
e agora dá um update user para alterar sua senha, tá certo? E agora vai funcionar. Então você vem aqui e agora você substitui essa senha aqui pela senha que ele criou para você. Dá um Ctrl V, prontinho, agora dá um node index.js e olha só, prontinho, está conectado. Mas você pode vir aqui e colocar um console.log, console.log conectado ao banco de dados. Então, para o servidor, e olha só, dá um CLS para limpar o terminal, vem aqui e digita node-watch index.js. O que isso aqui faz? Ele vai ficar monitorando alterações que acontecem, ele vai assistir e sempre resetar o banco de dados sozinho, tá bom? Então aqui, ó, mostrou para você que está conectado e pronto, você acabou de fazer a conexão com o seu banco de dados, tá certo? Perfeito então, só que ainda temos algumas coisas para fazer. Por exemplo, isso aqui está ocupando muito espaço do nosso projeto, certo? Eu posso pegar isso aqui e colocar dentro de um arquivo separado para ficar mais organizado. Então, vem aqui, cria um arquivo chamado de db.js e agora isso aqui tudo você recorta. Então, tira daqui, somente tira daqui, pronto, para deixar mais organizado, cola aqui e perfeito. Você pega essa funçãozinha aqui, ó, essa função você exporta. Então, export, isso aqui pode tirar daqui, prontinho, tiramos a execução da função daqui. E agora isso aqui, esse Mongo, você vai importar no seu index.js. Então você vem aqui, importa para cá, então import Mongo. Então aqui ele já indica para você de onde você vai fazer a importação. Então já está aqui, né? Então importa aqui, prontinho, ele está importando aqui do DB, né? E tem um detalhe, aqui nós estamos basicamente utilizando o Mongoose, só que nós estamos importando ele. Então você recorta daqui e cola ele para cá. Então agora sim vai funcionar perfeitamente, tá bom? E agora nós vamos então somente executar a nossa função. Nós temos a função aqui, certo? Seria exatamente essa função. Você pega ela aqui, copia. Aqui abaixo do seu app, você somente cola aqui, pronto, agora ele já vai fazer a conexão. Então ele deu um erro aqui, ó, porque nós não colocamos um .js aqui no final, .js, né? Então coloca um .js e agora sim ele está funcionando, tá certo? Conectado ao banco de dados. Então ele já deu a mensagem para você e está funcionando, tá bom? E para a gente poder fechar essa aula, somente vamos organizar um pouquinho mais o projeto e fazer uma alteraçãozinha bem pequena aqui no nosso db.js, tá? Aqui no projeto, cria uma pasta chamada src. Por convenção, a gente sempre coloca os nossos arquivos aqui dentro. Então você pega esse db e passa para cá. Somente olha uma coisa antes. Aqui no nosso index, nós estamos fazendo a importação do Mongo, né? Que seria a nossa função que está aqui dentro do db.js. Então seria isso aqui. Olha só, eu vou passar esse db para dentro da pasta src. Automaticamente ele já alterou aqui para mim o local, certo? Então tá ok, a importação tá ok, não vai mudar em nada, vai continuar funcionando perfeitamente. E aqui no nosso db.js nós vamos fazer uma alteraçãozinha bem pequena. Vamos colocar isso aqui dentro de um bloco try catch. Então coloca um try aqui, bota um catch logo abaixo, error, e agora você manda então mostrar no seu console, na verdade console.error, mostra o erro aqui caso tenha algum problema, né? E além disso, na verdade, ao invés de mostrar o erro, mostra um console.log que é melhor. Console.log e agora você manda mostrar aqui, ó, erro ao conectar-se ao banco de dados e caso dê certo, você simplesmente cola aquilo que nós tínhamos antes, né? Que seria esse mongoose.connect, a nossa variável de conexão e um console.log. E tem um detalhe, coloca um return aqui embaixo. Então, bota o return aqui. A princípio não vamos mostrar esse erro aqui, somente vamos mostrar isso aqui caso dê algum problema, tá? Então aqui ele está conectado, mas olha só, vamos mudar aqui a nossa senha. Então a nossa senha está aqui. Tira esse 5 do final. Então vamos tirar a senha aqui e agora, aqui ó, erro ao conectar seu banco de dados. Então ele deu problema, por quê? Porque a nossa senha está incorreta. Agora eu voltei para a senha inicial, conectado ao banco de dados, perfeito? Então agora está tudo certo, tudo alinhado. E perceba uma coisa, nosso banco de dados está aqui, ele possui informações, como você pode ver aqui no cluster, né? Vamos ver aqui, Browse Collections, nós temos informações e agora eu já posso buscar essas informações. Isso a gente vai fazer na próxima aula, onde nós vamos aprender os métodos HTTP, tá certo? Então, continua aqui e se você está curtindo essa metodologia de aulas mais rápidas, explicando de forma detalhada, mas bem direto ao ponto, comenta para mim saber, para gerar engajamento, para a gente chegar nos 10 mil inscritos, tá certo? Então, forte abraço e na próxima aula vai ser uma aula muito, mas muito importante, porque a gente vai começar a buscar as informações do banco de dados. Então, é muito importante que a próxima aula você assista também, para você saber
pegar informações do banco de dados e também para você aprender a mandar informações aqui do seu back-end para o seu banco de dados. Então você vai pegar aqui no back-end e vai mandar informações, tá bom? Isso na próxima aula, tá certo? Forte abraço e não se esqueça, se inscreva no canal, comenta alguma coisa aqui para gerar engajamento e curte o vídeo também para dar aquela moral, tá certo? Forte abraço e até a próxima.